Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, Lourdes Almeida, professora de Ciências do 4º ano do Ensino Fundamental 1 do Instituto Educacional São José. Então, para darmos início à nossa aula de hoje, sente bem num lugar bem apoiado, bem confortável, pegue seu lápis, sua borracha e o seu livro, ok, crianças? Podemos começar, então, né? Então, vamos à nossa agenda de hoje. Como vocês podem observar, a nossa agenda de hoje, nós vamos trabalharmos como conteúdo as plantas produzem o seu próprio alimento. Como atividade para casa, nós temos as páginas 217 a 221. Ok, crianças? Certo, muito bem. Acredito no potencial de vocês, ok? Certo. Então, vamos lá. Dando início à nossa aula de hoje, nós já vimos na aula passada, nós falamos dos seres vivos, da alimentação dos seres vivos, correto? Só que as plantas também são seres vivos e elas também se alimentam. Mas para produzir o seu próprio alimento, as plantas precisam se alimentar de outros seres vivos? Não, né? Nós sabemos que os animais, nós vimos na aula passada, que eles consomem outros seres vivos. Já ao contrário, as plantas não se alimentam de outros seres vivos, elas mesmas produzem o seu próprio alimento, ok? E esse processo de produção do alimento pela planta é chamado de fotossíntese. Então, o que é fotossíntese? É o processo de produção do alimento pela planta, ok? Como podemos ver aqui na imagem, nós temos a fotossíntese, ok? Lembram que é fotossíntese? Processo de fabricação do alimento pela planta. Por esta razão, por ela fabricar o seu próprio alimento, os vegetais são chamados de seres vivos produtores, ok, crianças? Lembrem, eu confio na aprendizagem de vocês, vocês são ok. Então, nós podemos ver na imagem que as plantas, para que isso aconteça, para que a fotossíntese aconteça, é necessário 3 componentes básicos, principalmente a luz, a água e o gás carbônico, que elas retiram da natureza, certo? Como nós podemos ver aqui na imagem, a água, tá certo? E os sais minerais, elas retiram do solo por meio de quem? Por meio das raízes, não é isso? As raízes sugam do solo, por isso que elas precisam de água, precisa que a gente sempre esteja regando as plantinhas, porque essa água elas retiram do solo, tá certo? E o outro componente, qual é? Ah, muito bem, o gás carbônico, que ela retira também de onde? Da natureza, correto? E a luz, a energia solar, tá certo? A luz solar, ela retira também da natureza, como podemos ver ali, ó. Energia solar, ela está absorvendo, a setinha, ó, tá indicando que ela está absorvendo a energia solar, absorvendo a água do solo e o gás carbônico também da natureza. Então, com essa energia, o que ela faz com essas substâncias, esses elementos da natureza? Ela, para realizar a transformação de água em gás carbônico em alimento, as plantas usam a energia solar. Elas aproveitam a luz por meio de uma substância chamada clorofila. Que a clorofila é essa corzinha verde presente nos vegetais. Todos os vegetais clorofilados produzem seu próprio alimento. Por quê? Para absorver a energia solar e o gás carbônico, é necessário que ela tenha essa substância que nós chamamos de clorofila. Ok, gente? Então, a presença da luz, a clorofila entra em ação e combina água e gás carbônico que fornece o quê? Que forma um tipo de carboidrato, que é a fonte de energia para a planta, que nós chamamos aqui a glicose, que é o alimento da planta. O açúcar e o amido são exemplos de carboidratos. Então, esse carboidrato, essa energia, essa glicose é fabricada a partir de quê? Da união do gás carbônico, da água, na presença de quê? Da luz solar. Muito bem. Nós temos aqui também que para a plantinha, ela é um ser vivo? Sim. Para que ela possa absorver todos esses nutrientes, fabricar o seu alimento, ela também, para viver, ela precisa de oxigênio. Ou seja, ela precisa respirar, tá certo?
Então, a respiração é importante? Em todos os seres vivos precisam respirar. E além da respiração, a plantinha precisa fazer a fotossíntese. Então, nós temos aqui na imagem mostrando para nós tanto a respiração, nessa primeira imagem mostra tanto a respiração como a realização da fotossíntese. Nessa primeira folha, nós temos aqui, durante a fotossíntese, ela só realiza a fotossíntese durante o dia. Durante a fotossíntese, o que acontece? Ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio para o ar, tá certo? Assim, ela está purificando o ar da natureza, ou seja, absorvendo o gás carbônico, ou seja, despoluindo o ambiente e liberando o oxigênio que é necessário para a nossa sobrevivência. Por isso que as plantinhas são importantes na natureza também, ok? Já aqui mostra para nós a respiração, um outro processo também importante na sobrevivência das plantas. Na respiração, ela faz o contrário. Ela já absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Estão compreendendo aí? Além dela liberar o gás carbônico, ela ainda libera vapor de água, que é chamado de transpiração, tá certo? Então, ficou entendido aí? Durante o dia, ela realiza os dois processos, tanto a respiração como a produção de alimento, que é chamado de fotossíntese. Então, na primeira folhinha está mostrando o processo 1, que é a fotossíntese, que é a produção do alimento por ela. Aí, qual é o gás que ela absorve? O gás carbônico, na fotossíntese, não esqueçam. E libera para a natureza o oxigênio. Já na respiração, ela faz o contrário. Ela absorve o oxigênio e libera para a natureza o gás carbônico. Já durante a noite, a plantinha não realiza fotossíntese, porque não tem a luz solar. Nós vimos há poucos minutos, a tia falou que para ela realizar a fotossíntese, ela precisa de energia solar, da luz solar. Então, à noite, ela só realiza o quê? A fotossíntese. Não, tia, ela só realiza a respiração. Então, o processo de respiração, ela faz tanto durante o dia como durante a noite. Muito bem. Agora, qual é o processo que ela só realiza durante o dia? A fotossíntese. Então, durante a noite, ela só respira. Aí, ela está absorvendo o oxigênio e liberando o gás carbônico. Por isso que não é muito legal nós dormirmos em ambiente fechado com muitas plantas. Por quê? Tanto nós como elas estamos absorvendo o oxigênio e liberamos gás carbônico. Poderá chegar um momento em que nós estamos absorvendo o gás carbônico, que o oxigênio vai acabar. Não é isso? Porque nós e as plantinhas absorvendo o oxigênio e liberando o gás carbônico. Em um ambiente pequeno, fechado, esse oxigênio poderá acabar e ficar absorvendo o gás carbônico que foi liberado, ok? Então, gente, entenderam? Durante o dia, a plantinha realiza os dois processos, tanto a respiração como a realização da fotossíntese. E o que é a fotossíntese, vocês estão lembrados? É a fabricação do alimento pela planta. Muito bem, ok. Durante a noite, ela realiza os dois processos? Não, ela só realiza o quê? A respiração. Ela só absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Ok, não é isso? Então, a plantinha, como vocês puderam ver, que tanto na respiração ela libera o quê? Água em forma de vapor. E o que é essa água em forma de vapor, tia Lourdinha? É o que nós chamamos de transpiração das plantas. Lembra quando vocês estão correndo no intervalo, estão suados, cheio de gotículas de água que fica caindo aqui no pescoço, na roupa de vocês? Então, nós estamos também fazendo o quê? A transpiração. Transpirar significa eliminar água em forma de vapor. A plantinha também é um ser vivo e ela também transpira, ok, gente? Então, durante a transpiração, que vocês estão podendo ver aqui na imagem, ela está absorvendo o oxigênio, absorvendo a água, não é isso? E, ela está liberando água em forma de vapor para a natureza. Ela ameniza o calor com essa liberação de água em forma de vapor. Lógico que essa em forma de vapor, ela é invisível, né? Vapor de água é invisível. Chegando lá em ensino natureza, nós estudamos isso, né? Ela se transforma em quê? Em água novamente. Mas no momento em que ela está, olha, na segunda imagem está mostrando que a plantinha, ela transpira pela superfície da folha, ok?
Aí ele diz, transpirar significa perder água em forma de vapor. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes, como nós podemos ver aqui na imagem, não é? Do solo, ela absorve pelas raízes. E, geralmente, a transpiração ocorre por onde? Pela superfície das folhas. Elas perdem a água na forma de vapor na superfície, ok, gente? Então, essa perda excessiva de água pode prejudicar as plantinhas, tá certo? Se ela começar a perder essa água excessivamente, ela poderá ser prejudicada, pois é uma substância essencial à vida da planta. Mesmo que ela sugue água pela raiz suficiente, mas se ela perder excessivamente, ela vai ser prejudicada, ou seja, ela vai poder morrer, não é isso? Consequentemente. Então, o que que acontece? Algumas plantas têm estruturas chamadas gotículas vegetais, tá certo? Que para evitar essa perda excessiva de água, correto, gente? Como é que é chamada a partezinha da planta que ajuda a amenizar a perda de água? Cutícula vegetal. Mas todas as plantas têm essa cutícula, tia? Não, só em algumas plantas da natureza, principalmente aquelas que sobrevivem em lugares mais secos, região mais secas, como a caatinga, o cerrado. Então, essas plantinhas, elas têm essa especificidade, essas folhas mais especiais, que ajudam a amenizar a perda da água, ok? Como nós podemos ver aqui na imagem, o cacto e a carnaúba, elas são plantinhas que possuem essa cutícula vegetal, ou seja, nos cactos, tá certo? O que acontece com os cactos, tia? Nos cactos as folhas são em forma de espinho. Você já viu algum cacto com a folha como normal, como nós vimos anteriormente? Não, né? Todos os cactos, as folhas dela é como se fosse uma espécie de espinho. Para quê? Por que ela tem esse? Para evitar a perda excessiva de água. Quase não tem, nos cactos quase não há transpiração. A carnaúba, por exemplo, ela possui uma camada de cera na superfície da folha, que é para evitar a perda de água também, e diminuindo assim a perda de água na transpiração. Então, só essas duas plantinhas têm essas especificidades? Não, existem inúmeras plantas que têm essas cutículas vegetais, que é para evitar a perda de água pela transpiração, ok, gente? Só dando uma revisada, estão lembrados o que é fotossíntese? Muito bem, fotossíntese é a produção do alimento, não é isso? Pela planta. Como é que é chamada as plantinhas? Consumidoras? Não, elas são chamadas de seres vivos produtores. Muito bem. A plantinha durante o dia realiza quais processos? Realiza os dois processos, tanto a fotossíntese como a respiração, não é isso? A plantinha respira? Sim, com certeza ela respira, porque ela é um ser vivo. Todos os seres vivos precisam respirar. Então, durante o dia ela faz os dois processos, só que ela absorve durante o dia, na fotossíntese, ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Durante a noite ela já faz o contrário, não é isso? Absorve o oxigênio e libera o gás carbônico, mas durante a noite ela não realiza fotossíntese, apenas a respiração. Então, lembrado que é transpirar, significa perder água em forma de vapor, não é isso? Muito bem. Então, crianças, finalizando a nossa aula de hoje, tá certo? Leiam os textos e das páginas 217 a 221 e respondam as atividades propostas. Confio no potencial de vocês, ok? Estudem. A tia Lourdinha está com muita saudade de vocês, mas logo, logo voltaremos ao normal, nossas aulas presenciais, ok? Tchau e até a próxima.